Aí você fica ali o dia inteiro, só aqui ó, rolando a tela nas redes sociais, vendo a vida dos outros, se comparando a todo momento e de certa forma, né, sempre vai existir alguém que esteja melhor financeiramente do que a gente, do que esteja melhor fisicamente do que a gente, do que tenha um relacionamento melhor do que o nosso, ou que pelo menos aparenta ter, né? E esse é o grande problema das redes sociais, é muita aparência e pouca realidade, e a gente está a todo momento se comparando com essas vidas excepcionais, né, as viagens maravilhosas, e isso faz com que a nossa autoestima fique cada vez mais baixa. Por quê? A gente está a todo momento se comparando. Esse é o grande problema do mundo moderno, da realidade que nós vivemos hoje, essa comparação. É uma busca incessante por ter uma vida melhor, por parecer melhor, por mostrar para as pessoas o quanto a sua vida é maravilhosa e na verdade as pessoas estão vazias por dentro. E simplesmente nós, seres humanos comuns, vemos essas pessoas se mostrando na internet, vivendo essas vidas supostamente incríveis e a gente começa a se comparar. Então você olha para a sua vida, você olha para a sua casa, você olha para os seus filhos e você fala assim, poxa, a minha vida não está tão boa, não está tão boa quanto eu gostaria. Simplesmente porque a gente está nesse comparativo constante e a nossa autoestima vai ficando cada vez mais baixa. Então, uma sugestão e algo que eu apliquei na minha vida é dar um tempo, dar uma segurada, rede social, principalmente Instagram, onde tem muita comparação, muita competição. A gente precisa dosar isso de uma forma melhor, diminuir o tempo das telas, procurar conteúdos que tragam um crescimento melhor para a gente, que tragam uma evolução maior para a gente, né? Diminuir um pouco esse comparativo, esse negócio de ficar olhando para a vida do outro e se comparando, né? A gente sempre busca olhar para quem está melhor, né? Isso não é, na medida correta, isso não é ruim, né? Mas a gente também tem que olhar, às vezes, para trás ou para baixo e ver que tem pessoas que estão num nível também, né? Pessoas interessantes, pessoas boas, que estão também num nível abaixo do nosso, né? E a gente tem que se alegar e falar, olha que legal, né? Eu consigo estar melhor, não do que os outros, mas melhor do que eu mesmo já fui um dia, né? Então, como que eu estava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? O quanto eu consegui evoluir, o quanto eu consegui melhorar, né? E isso tem que ser um incentivo para a gente continuar. Falar, cara, legal, pô, há 5 anos atrás eu estava assim financeiramente, eu estava assim no meu casamento, às vezes eu nem tinha um relacionamento, né? E hoje eu consigo desfrutar de mais coisas, eu consigo ter uma realidade melhor, né? Então é um sinal de que eu estou melhorando, de que eu estou evoluindo, e esse comparativo tem que ser de nós com nós mesmos, porque senão você vai estar se comparando com uma pessoa que às vezes nem é real, né? De uma vida que nem é real, e você olhando para aquela suposta realidade, você está todo momento diminuindo a sua realidade, diminuindo a sua capacidade, né? Então a autoestima ela já é fragilizada por natureza, porque na nossa infância nós somos a todo momento controlados, né? Então as crianças mais velhas na escola diminuem a gente, né? Às vezes dentro de casa um irmão mais velho, um primo mais velho, tá todo momento colocando a gente para baixo, né? Inferiorizando a gente, excluindo a gente, o que torna a nossa autoestima já meio fragilizada. E quando a gente atinge uma determinada idade, a gente começa a se comparar com outras pessoas, o que é um grande problema, porque a nossa autoestima já é fragilizada, e ao invés da gente buscar coisas que elevem a nossa autoestima, que melhorem a nossa autoestima, a gente começa a olhar para quem está com uma vida melhor do que a nossa, para quem vive uma realidade melhor do que a nossa, e aí a gente começa a todo momento a se diminuir, né? Então isso é um grande perigo para a nossa saúde mental, porque a gente vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa, né, que vai se excluir dos grupos sociais, uma pessoa que não se acha suficiente no meio onde ela vive,
E aí isso é um perigo para a nossa saúde mental, né? Então a autoestima ela precisa ser tratada realmente com muito carinho, com muito cuidado. A gente tem que olhar para a gente precisa se amar, a gente precisa se acolher, né? A gente precisa de um tempo de qualidade com a gente, aquela voltinha na praça, às vezes que você dá ali 30 minutos que você vai na praça, que você senta sem celular, sem telas, só você e os seus pensamentos, tenta entender a realidade que você está vivendo, por que você está sentindo o que você está sentindo, a frustração, o medo, né? Tenta trazer isso para a nossa realidade, para a clareza mental, para o consciente, para que você possa entender. Falar assim, cara, por que eu estou me sentindo tão para baixo? Por que eu estou me sentindo até às vezes ansioso, depressivo? O que está acontecendo comigo? E aí você consegue trazer isso para a realidade e você consegue refletir melhor. Pô, será que eu estou consumindo muito conteúdo de pessoas ricas, de pessoas bem-sucedidas e isso está me tornando uma pessoa com uma autoestima muito baixa, tá me inferiorizando muito e isso está prejudicando os meus pensamentos, a qualidade dos meus pensamentos, né? Eu preciso valorizar mais quem eu sou, preciso valorizar mais do que eu já conquistei até aqui, a minha família, o meu emprego, minha profissão, né? E se não está realmente bom, o que eu preciso fazer para tornar isso melhor, para poder mudar essa realidade? Né? Então, a gente precisa trazer para a consciência essas informações para que a gente saia, a gente se desvincule desse mundo de rede social, onde a gente está a todo momento sendo enganado por vidas que não são reais, né? Todo mundo tem problema familiar, todo mundo tem problema financeiro, todo mundo tem, às vezes, um distúrbio psicológico, né, um dia que acorda um pouco mais triste, né? Todo mundo mas aí a pessoa na hora de fazer o story dela lá na praia, naquela viagem incrível, ela coloca um sorriso no rosto e engana lá 2, 3 milhões de pessoas em um story, né? Então assim, não são vidas reais, não são situações reais e a gente às vezes, né, tá passando por um turbilhão emocional, o casamento não está indo bem, a gente não está satisfeito com a nossa saúde física, né, com o nosso corpo e a gente precisa realmente parar às vezes um tempo de qualidade com a gente, num lugar em silêncio, trazer à tona esses pensamentos e o porquê, né, a gente está tendo esses sentimentos e o que a gente pode fazer para melhorar. Ao invés de ficar se comparando e comparando, é só porrada, 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 né? E vai sempre diminuindo a gente, diminuindo a nossa autoestima e não ajuda no nosso processo evolutivo. Então, o que eu fiz e o que eu sugiro para vocês também, diminuir um pouco as telas, ver um pouco menos de conteúdo de entretenimento, buscar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai realmente levar a gente para um próximo nível, que vai subir a régua intelectual, né? E naturalmente, psicologicamente, a gente também vai amadurecendo. Então essa é a minha dica para vocês, um tempo de qualidade para que nós possamos atingir um nível de maior eficiência psicológica. Beleza, pessoal? Deixe seu like aqui para ajudar, para incentivar o YouTube a entregar para mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, toque no sininho para receber lá as notificações quando sair vídeos novos, tá bom? E vamos comigo nessa caminhada aí que a gente tem uma jornada longa pela frente, mas é uma jornada que vale a pena. Valeu!